Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio do EAPP, desta vez com a professora Beatriz Lopes Cancela. Hoje vamos abordar o tema da sustentabilidade, algo que cada vez mais deixa de ser apenas uma escolha ética para ser um momento decisivo para as empresas, especialmente na nossa economia. Quando falamos de políticas sustentáveis nas empresas, do que é que estamos a falar concretamente? Por vezes as empresas sentem dificuldades em implementar essas medidas. Quais é que são os principais obstáculos e como é que esses podem ser ultrapassados? Olá, bom dia a todos. Eu, antes de mais, gostava de cumprimentar todos os ouvintes e aproveitar também para agradecer e parabenizar a vossa iniciativa e agradecer naturalmente o convite para estar presente. Relativamente à questão apresentada, quando nós falamos de sustentabilidade e da integração de sustentabilidade na área financeira das empresas, isto significa que nós temos que passar a integrar na problemática do investimento, do financiamento e também da gestão de risco, os critérios ESG, ou seja, ambiente, sociedade e corporate governance, onde naturalmente está também incluída a componente da economia. Ou seja, isto significa que nós não vamos alterar todo o paradigma existente na empresa, vamos sim passar a ver a empresa de uma outra forma, de um outro prisma, enquadrando tudo aquilo que é a prática empresarial, enquadrando também aqui o ambiente e a sociedade, que são problemas emergentes e muito atuais na sociedade. A ideia de que sustentabilidade reduz a rentabilidade ainda é muito presente. Em que condições é que é possível investir e ser sustentável e, pelo contrário, ainda ser possível melhorar o desempenho das empresas? É verdade que essa ideia está muito presente, mas é importante deixar claro que sustentabilidade financeira sem sustentabilidade na área ambiental e social não significa sermos efetivamente sustentáveis a longo prazo. O que é que isto significa? Significa que uma empresa, para ser sustentável a longo prazo, tem que conseguir enquadrar as duas outras áreas também na prática corrente da empresa. Ou seja, passa por alterarmos então o paradigma e conseguirmos alterar a nossa visão estratégica enquadrando esta problemática. Todos os trabalhos que temos desenvolvidos nesta área demonstram que não há, de facto, uma diminuição da rendibilidade por integrarmos a sustentabilidade dentro da nossa empresa, é muito diferente o que acontece. De facto, quando nós integramos as práticas sustentáveis, práticas socialmente responsáveis nas empresas e conseguimos, de facto, transmitir estas práticas para a sociedade, nós conseguimos uma melhor performance financeira a longo prazo das empresas. No caso das empresas de menor dimensão, com menos recursos financeiros, que passos realistas podem ser dados para integrar práticas sustentáveis sem comprometer a viabilidade do negócio? E, se for possível, dar um exemplo de algum exemplo que tenha experienciado de perto. Essa pergunta é particularmente relevante face ao facto de as pequenas e médias empresas serem a espinha dorsal do tecido empresarial em Portugal. Portanto, representam cerca de 97% da totalidade de empresas que nós temos atualmente no mercado, o que significa que são elas que são, neste momento, a gerar riqueza, empregabilidade e, obviamente, a melhoria da nossa economia, consequentemente. Por tudo isso, e dada muitas vezes a dificuldade que nós encontramos quando vamos e contactamos com as empresas, aquilo que eu acho que deve começar para existir esta transição é a formação e a capacitação. Muitas das dificuldades que as empresas sentem é como é que eu posso integrar de facto a sustentabilidade e o que é que eu tenho que fazer para ser uma empresa sustentável. E nas pequenas e médias empresas nós devemos começar pela base e por pequenos passos e depois sim integrar sistemas mais complexos. O que é que isto significa? Significa começar por medir custos de energia, retenção de talento, níveis de remuneratórios dentro da empresa, como é que as empresas, como é que efetivamente os colaboradores se sentem na empresa, custos de água, portanto, pequenas medidas e pequenas métricas que já têm, porque eles sabem quanto é que consomem de água, sabem quanto é que consomem de energia, basta agora então conseguir enquadrar isto numa forma sustentável e transformar isto num indicador que é no ano 2024, face ao período homólogo, face a 2023, eu consegui reduzir o consumo de água em X%. Eu reduzi o meu consumo energético em 15%. Isto já é uma métrica muito fácil de obter. Neste âmbito também tivemos um trabalho excepcional feito pelo IAPMEI, que criou 5 pequenos passos de como é que as pequenas e médias empresas podem integrar a sustentabilidade e, de facto, utilizá-la para serem mais rentáveis a longo prazo. E acredita que esses passos traduziam uma simplicidade para pequenas e médias empresas poderem os transpor para a realidade delas?
Sim, os 5 pequenos passos que o IAPMEI criaram são de facto uma simplificação daquilo que a literatura nos demonstra e até que as diretivas nos demonstram, de forma a facilitar esta integração e também esta divulgação para o exterior. Porque isto é também um tópico importante, que temos que deixar aquela ideia base de que a sustentabilidade é apenas e só um custo, como já falámos aqui, e passar para a fase seguinte em que a sustentabilidade não é um custo, a sustentabilidade vai de facto trazer um maior retorno, nomeadamente pela retenção de talentos, como já falámos, pela capacitação e pelo facto de atrairmos novos clientes que estão cada vez mais preocupados em consumir produtos sustentáveis. Eu depois também gostava de ter alguns tipos de exemplos, porque também para poder perceber de que forma, em que setores é que isso pode ser utilizado, se é assim tão transversal esses 5 passos ou outro tipo de estratégias que tenha em mente. A integração da sustentabilidade vai depender sempre do setor de atividade das empresas e também da dimensão da mesma. Já falámos aqui que o tecido empresarial é de facto constituído por pequenas e médias empresas e se formos comparar uma pequena empresa com uma grande empresa, claramente a grande empresa está mais apta a integrar a sustentabilidade, até porque normalmente já tem um departamento direcionado para esta problemática, enquanto que a pequena empresa tem uma pessoa que faz várias funções. Normalmente a pessoa que está também na área sustentável pode ser ou a pessoa responsável pela contabilidade, ou o próprio diretor, que é também o sócio da empresa. Portanto, há aqui um acumular de funções e que não torna tão fácil estarmos focados nesta problemática. Se quisermos falar, por exemplo, de um setor específico, um setor com o qual nós já trabalhámos muito e que fizemos também investigação, pode ser, por exemplo, o setor de moldes, em que já tivemos até uma aluna que desenvolveu um projeto aplicado à indústria, aplicando e, de facto, conseguindo acumular e procurar métricas que a empresa até já tinha, mas que não registava ou não ia à procura desse registro para fazer, então, um relato e poder transmitir aos clientes e a todos os stakeholders: nós somos sustentáveis e até sem sabermos, nós já tínhamos todas estas preocupações e todas estas premissas internamente à empresa. Se quisermos ser ainda mais específicos, um dos problemas que nós encontramos, por exemplo, na área industrial, e falando aqui especificamente desta indústria, é a desigualdade de género, portanto, a presença maioritariamente de homens face às mulheres, que é de facto aquilo que um dos ODS também nos diz, que é tem que existir uma igualdade. Portanto, isto são pequenas coisas que nós podemos observar e que nós podemos estudar e dissecar e que nos permitem alavancar aqui também práticas sustentáveis, aqui, claro, quando falo de igualdade de género, focado na dimensão social. Claro, porque também, naturalmente, também é uma dimensão muito, muito importante dentro da sustentabilidade e que, por vezes, nós também nem temos essa mesma em conta. Novamente, debatendo um pouco na situação dos indicadores e das métricas, naturalmente que uma empresa ser sustentável é algo que cada vez mais importa e acho que os consumidores cada vez podem ter mais sensibilidade a esses fatores, embora que, naturalmente, que em situações de crise poderá ser um pouco menos relevante. Naturalmente, em situações de aperto, os consumidores podem não ter isso tanto em conta, mas a minha questão passa por perceber se os indicadores ou métricas é que fazem sentido para avaliar a empresa, se está a ser sustentável ou não, ou qual é que passa a ser apenas um discurso de marketing? Eu vou ter que dividir a pergunta em duas partes, porque numa primeira fase é importante percebermos que os indicadores que fazem sentido a uma empresa podem não fazer sentido a outra. Portanto, e aqui o problema não é a falta de indicadores, é a existência de muitos indicadores e a dificuldade de decisão de quais é que são os indicadores que nós devemos selecionar para fazer depois então o relato sustentável. E aqui a diretiva é clara e também trouxe aqui uma visão importante, que é nós percebemos claramente o que é que faz sentido e para percebermos se faz sentido fazer o relato e utilizar um indicador para fazer o relato disto, nós devemos tentar responder o seguinte, que é aquilo que eu faço tem um impacto social, económico ou ambiental, então se sim, se a empresa acha que tem esse impacto, então deve ser reportado, mas por sua vez também temos que ver o revés, que é então, se aquilo que acontece na sociedade e na economia também tem impacto na minha empresa, então também tem que ser reportado. Portanto, é aqui o conceito de dupla materialidade, que é o impacto que eu faço e o impacto que tem em mim. E então, se este impacto efetivamente existir, então tem que ser relatado. Esta questão de que indicadores é que fazem sentido depende naturalmente da empresa, do setor e daquilo que é a atividade produtiva da mesma. No que se refere à segunda parte da pergunta, é de facto importante deixarmos aqui presente que ser sustentável e dizermos que somos sustentáveis não é suficiente.
E, portanto, isto já entra um bocadinho no conceito de greenwashing, que é muito utilizado na literatura e já é muito debatido na sociedade, que é até que ponto é que aquilo que eu estou a divulgar é de facto suficientemente credível e transparente e já não estou a ultrapassar aquela barreira em que estou a divulgar de uma forma de marketing e de captar então mais clientes. E há de facto aqui uma linha muito ténue e nós temos de ter bastante cuidado, porque se de facto divulgarmos algo que não for totalmente transparente e totalmente fidedigno, estamos obviamente a incorrer num problema ético, como falámos inicialmente, mas também poderá significar o revés, e então em vez de nós estarmos a aumentar aqui de facto a rendibilidade com a nossa sustentabilidade, por outro lado nós vamos ter uma queda de rendibilidade porque vamos deteriorar aquilo que é a nossa imagem perante os nossos stakeholders. Por fim, pensando no contexto português, quais é que são as características que são capazes e são mais facilmente potenciadas para integrar a sustentabilidade, tanto agora como no futuro, destas pessoas que estão agora a sair das licenciaturas? Quais é que são os principais fundamentos que devem ter em conta? Essa pergunta é particularmente interessante e todos os estudos que temos desenvolvido mostram que não só o setor, não só a dimensão da empresa ou a existência de uma comissão de responsabilidade social dedicada à problemática da sustentabilidade, mas de facto aqui a característica mais importante é a capacitação e a formação interna que a empresa tem neste âmbito, de forma a conseguir integrar de uma forma horizontal a estratégia sustentável nos vários departamentos. Naturalmente que os alunos que estão hoje em dia nas salas de aula, que são os próximos decisores, têm um papel fundamental e têm que estar capacitados para conseguir implementar a sustentabilidade e as práticas sustentáveis nas empresas. O que é que isto significa? Significa que a academia tem que antecipar estas preocupações e nós, na nossa escola, de facto conseguimos fazê-lo e fizemos uma reestruturação dos custos de forma a integrar a problemática da sustentabilidade também na área financeira. Ou seja, os nossos próximos gestores, os nossos próximos alunos e recém-diplomados não terão só uma preocupação com a componente do investimento, do financiamento, da gestão de risco, mas também de forma a que a sustentabilidade está alicerçada nestas áreas das finanças. Para além disso, é também importante referir que este é de facto um problema central e emergente, uma preocupação da nossa escola e neste âmbito foi também criado o Observatório de Finanças e Sustentabilidade, que tem como objetivo aproximar a academia ao tecido empresarial e fomentar então esta capacitação e colmatar esta lacuna que existe na percepção da sustentabilidade nas pequenas e médias empresas especialmente. Muito obrigado, professora, por ter integrado este projeto. Obrigado novamente ao ISCAC por todo o auxílio que nos mostrava. Espero todos que tenham gostado. Hoje nós abordámos os verdadeiros problemas quando analisamos a sustentabilidade seriamente. Quais é que são os problemas das pequenas empresas? Qual é que é a principal diferença entre estar seriamente comprometido com a sustentabilidade e apenas o greenwashing? E acredito que o futuro dos negócios irá inevitavelmente passar por aqui. Até à próxima.